hebraico do fez 4 pedidos, né? Nessa pequena oração que ele fez 4 pedidos. A bênção de Deus, né? Porque ele diz, abençoa-me, né? E a provisão de Deus, aumenta as minhas terras. E a presença de Deus, a tua mão esteja comigo. E a proteção de Deus, guardando-me de males. E tudo isso é o que o Senhor quer, né? Que a gente seja ousado nos nossos pedidos, que a gente realmente tenha fé, né, e confiança. E assim, na minha oração ontem, né, pela madrugada, eu dizia, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. E eu pedi ao Senhor que aumentasse a minha confiança, né? Muitas vezes nós temos que termos fé, mas a gente é muito falha. E o Senhor nos conhece, Ele conhece nosso eu, nosso íntimo. Então é isso, vamos ser mais ousados, né, nos nossos pedidos, porque nós cremos num Deus que nada é impossível para Ele, tudo é possível para Ele. Então é isso, oremos. Santo Deus, essa noite, Pai, quero te render graças, Senhor. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu estou aqui na tua casa, Deus. Eu sei que as lutas, elas vêm, Deus, para nos paralisar, mas nós não somos pagãos, nós sabemos ao Deus que a gente serve, que nós servimos, com muita visão e perspectiva de tudo que Deus já tinha feito por mim. Mas só o fato de eu estar viva já é a tua mão me sustentando, Senhor. O fato de nós estarmos aqui já é a tua mão nos trazendo, porque por vontade própria nós não estaremos aqui, Deus. Abençoa, Senhor, esse momento, Pai. Nos ajuda, nos fortalece. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu sei que nós temos muito que melhorar, Deus, como servos, Senhor, como adoradores. Nos ensina, Deus, a sempre estar te buscando, te honrando, Deus. Nosso falar, nosso pensar, nosso agir, Pai. Porque tudo que eu quero é te adorar, Deus, inteiramente, Pai. Dignamente, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração puro e contrito, Deus. Recebe todo o louvor, Senhor, toda adoração a Ti, Pai. Que só o Senhor é digno, Deus. Aleluia, Senhor.
casa é a herança de Deus. Ninguém pode tocar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? O texto que nós vamos ler dessa noite é Josué, capítulo 24. São 2 versículos, 14 e 15. Certo? O tema que nós vamos estar refletindo nessa noite é decisão. Quem decide se a sua família vai servir a Deus é você, não é o pastor, não é o seu vizinho. Quem decide se a sua família é uma família que vai buscar a Deus é você. E essa noite, com a ajuda desse homem de Deus, Josué, nós vamos aprender a tomarmos decisões em nome de Cristo. Amados, antes de eu entrar no texto, só lembrando para os amados, nós estamos aí em um grande projeto e não podemos parar, né? Essa frase ela é do Neemias. A gente não pode parar, estamos em um grande sonho e estamos fechando o nosso primeiro mês. E o desafio, amado, não é um desafio pequeno, ele é um desafio grande. Para começar pelo tamanho da nossa comunidade, né? Nós somos um povo muito ousado. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor me surpreende com isso. Então nós temos um sonho de erguermos esse teto, de trocarmos essas telhas. E o incrível, amado, é que a gente nem trocou o teto, o pessoal já está querendo comprar o nosso teto. Tem uma fila de gente aí atrás de comprar o teto. Já estão querendo dar o dinheiro do teto, né? Eles tenham calma, pai. Deixa a gente comprar o nosso, né? Mas enfim, amado, o desafio é a gente vender aí 300 blocos de cartelas desse sorteio da TV. Uma TV de 32 polegadas. Hoje são 25, não é isso? Então, até hoje nós já entregamos, né? Em nome de Jesus, já entregamos 170 blocos desse. Ou seja, é um milagre. Em menos de um mês, né? 170 blocos, só falta 130 para a gente fechar e a gente ficar feliz da vida. Mas ainda falta 2 meses, né? Eu acho que dá para vender mais de 340 blocos. Amém? Eu tenho fé. E eu tenho aproveitado, amado, eu estou me aproximando das minhas férias, mas devido a esse projeto, surgiram alguns convites para a gente pregar fora. E uma das oportunidades disseram que a gente podia levar os blocos para vender lá. E então eu vou dar uma segurada nas férias, né? A gente vai pregar em uma comunidade lá no Guaíba, em um culto da família. E a gente vai estar levando bloco para lá. A gente também vai estar levando bloco. A gente vai estar levando bloco para Pernambuco, gente. Tá certo? Para a gente vender também lá. Orem por nós para que a gente possa vender bem muito lá. Certo? Em nome de Jesus. E vai ser uma bênção. Então, amado, esforços, vendam os seus blocos. O Senhor vai nos abençoar poderosamente em nome de Cristo. Parabéns para quem já vendeu. Pegue mais. Amém, né? Então, amado, essa noite nós vamos tratar sobre decisão, tá certo? Hoje o tema vai ser muito desafiador para mim e para você. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Deixa eu achar aqui que eu não marquei o texto. Josué capítulo 24, 2 versículos 24, 14 e 15. Ok? Assim diz a palavra do Senhor, segundo o nosso amado irmão Josué. Agora temam o Senhor, versículo 14, e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, do Egito e do Egito, e sirvam ao Senhor. 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo.
Aí ele faz uma declaração: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ora comigo: Senhor, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor nos conduza essa noite, que o Senhor nos dê a tua graça, Pai, para que nós possamos não somente ouvir essa palavra, mas que ela tenha todo sentido para a nossa vida. Pai, aqui tem famílias, e eu te peço, Pai, por cada família aqui representada, no nome de Jesus, que os homens, ó Pai, que se encontram aqui essa noite, saiam daqui desafiados a liderarem as suas casas, as suas famílias com o coração de Deus, Pai. Eu oro para aqueles que ainda vão assistir essa mensagem, Deus, que o Senhor nos levante como homens ousados e cheios do Espírito Santo de Deus, Pai, para ser instrumento em suas casas, em suas famílias. Que o Senhor levante um exército de homens de Deus no nosso meio, Pai, para que possam abençoar suas famílias e eles possam declarar que o Senhor Jesus é o Senhor, Pai, da nossa casa, é o Senhor das nossas vidas, pois essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, capítulo 24 de Josué, já o último capítulo desse homem de Deus, um homem que ele foi desafiado pelo Senhor. A Bíblia diz que no capítulo 1, o Senhor ele fala para Josué o seguinte: olha, Josué, o meu servo Moisés morreu, agora você vai conduzir esse povo à terra que eu lhes mostrarei. A Bíblia vai dizer que o Senhor começa a orientar e diz assim: olha, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, e se você fizer isso, onde você colocar a planta do seu pé, ali será abençoado. Josué, quando ele recebe essa palavra de Deus, amado, ele tinha entre 80 e 85 anos, a gente não tem uma certeza, mas ele estava mais ou menos com essa idade, e ele recebe a incumbência de conduzir o povo de Deus. Ele precisava simplesmente buscar na palavra, meditar na palavra. A Bíblia vai nos informar, amado, que o tempo vai passando. O tempo vai passando, Josué começa a perceber que no meio dele, aquele povo, o povo de Israel, eles começaram a flertar com os deuses do meio daquele povo, do meio do povo que eles estavam. Então, diante disso, amado, Josué, ele toma uma postura, Josué ele se levanta, Josué ele faz uma reunião, Josué ele convida aquele povo e faz ali uma declaração. No versículo 1, amado, desse capítulo 24, diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Ele reúne todas as tribos de Israel em Siquém. Amado, essa palavra Siquém, ela é uma palavra hebraica, e essa palavra Siquém no hebraico significa ombro. Ombro. E o povo de Israel estava se dispersando do Senhor, e o Senhor ele marca uma reunião ali, naquele lugar chamado ombro, ou seja, o Senhor chamou o povo de Israel e disse: olha, encosta aqui, que eu quero conversar com vocês. Ou seja, ombro, amado, significa local de intimidade. Não é qualquer pessoa que coloca a cabeça sobre o seu ombro. A pessoa que coloca a cabeça no seu ombro é alguém próximo de você, é alguém que está querendo ouvir algo de você, é alguém que confia em você. Então Deus ele convida o povo para colocar a sua cabeça sobre o seu ombro, porque Ele quer falar. Aleluia. Versículo 2, amado, diz o seguinte: Josué disse a todo o povo de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, coloque a cabeça de vocês no meu ombro, porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele vai falar. Amado, do versículo 3 em diante, até o versículo 13, nós vamos ver, amado, Josué trazendo para aquele povo: olha, vocês lembram do que o Senhor ele fez na vida de vocês? Vocês lembram como o Senhor ele foi maravilhoso? Aí começa assim: olha, vocês lembram do pai de
de Abraão, Terá, ele morava além do Eufrates, ele adorava outros deuses. Eu fui lá, amado, e tirei o pai Abraão de vocês, no meio daquele povo, e coloquei ele aqui, amado, nessa terra. Vocês lembram que quando o Abraão, ele teve o filho Isaac, Isaac teve o filho Esaú, e teve o filho Jacó. A Jacó, ele subiu ao Monte Seir, mas a Jacó e seus filhos, ele desce para o Egito. Esse povo, amado, ele é oprimido no Egito, e eu, com meu braço forte, eu coloco Moisés naquele lugar junto com Arão, e eu tiro aquele povo e o conduzo no deserto. Enquanto esse povo caminhava no deserto, amados, a Bíblia diz que eles estavam diante do Mar Vermelho. O povo do faraó vinha de encontro ao povo de Israel. O povo começou a clamar a Deus, e Deus fez com que aquela nuvem de fogo, a Shekinah de Deus, que ia na frente do povo de Israel, passasse por trás do povo de Israel e separasse o povo de Israel do povo do Egito. A Bíblia diz que quando o povo de Israel atravessa o mar, a pés enxutos, o mar se volta contra os egípcios, e todos eles são mortos. O Senhor, ele conduziu vocês, amados, durante 40 anos no deserto, e vocês não precisaram de nada. Deus deu tudo que vocês precisavam. E a Bíblia vai dizendo, amado, que Deus vai, e Josué vai falando do cuidado de Deus para aquele povo, o cuidado de Deus daquele povo. E agora, amado, capítulo 24, Josué já está no fim da sua vida. Josué já está com mais de 100 anos de idade. Ele agora, percebendo essa falha no meio do povo, ele faz uma reunião e convoca o povo, os líderes, ele convoca os juízes, os oficiais de Israel, para ouvir as instruções de Deus. Meus amados, Deus, ele sempre quer nos dar instruções e informações para que nós possamos viver uma vida plena. Eu quero que vocês entendam, amado, que nós, como famílias, inevitavelmente iremos passar por algumas encruzilhadas. Quando eu falo a palavra encruzilhada, eu quero dizer que em algum momento a nossa família vai ter que tomar algumas decisões. Você vai precisar tomar alguma decisão, e você precisa ter instrução e conhecimento. Nós temos exemplos, amado, quando eu falar aqui de cruzamento, eu não estou falando de uma forma física, de rua. Eu estou falando de decisões que nós precisamos tomar. O problema de Israel, amado, era porque havia ídolos no meio daquele povo. Você vai ver que Josué exorta o povo ali. E o nosso problema também, amado, é isso, é o mesmo do povo de Israel. Tem ídolos no nosso meio que a gente não consegue perceber. E quando eu falo ídolos, amado, não são imagens, são ídolos modernos. São ídolos que a gente, de uma forma, a gente absorve isso sem perceber. Amados, eu sou um homem muito curioso. Tudo que vocês usam, roupa, bolsa, eu observo tudo. Eu observo desenho, letra, que vocês colocam na cabeça. Uma vez eu estava pregando em uma igreja e um jovem entrou na igreja com uma blusa cheia de umas folhas. Só que eu achei aquelas folhas estranhas, não era folha de uva. Né? Vocês sabem, né, o que é? Era folha de maconha na camisa do irmão. E eu olhei para aquele irmão e ele todo satisfeito com a blusa. Eu disse, eu conheço o irmão. Eu conheço a índole daquele irmão. E o irmão, ele, inocente, terminou o culto. Eu não falei diretamente com ele, falei com outro irmão próximo dele, só essas folhas que tem desenhado na blusa do irmão, eu fui com ele. Aí depois ela foi o irmão dele que comprou a blusa, não gostou, deu para ele e vestiu. Aí a gente foi e orientou o irmão. E é claro que o irmão não vestiu mais aquela blusa. Um tempo atrás eu fui convidado para ir para a fazenda do Fernando Filho. E quando eu cheguei lá na fazenda, um dos irmãos dele estava com a blusa.
e tinha um desenho daquele ator não, do artista, meu Deus. Ele é um herói. Esqueci o nome dele agora. Só que na blusa ele usa um chifre, né? Ele é cego, usa um chifre, anda de noite, dorme no caixão. Um negócio assim. Resumindo, ele estava com uma blusa que dizia assim, deve ou não sei o que, né? Aí eu digo, deve ser uma coisa muito boa, né? Deve ser coisa boa, né? Cruella deve, né? O diabo cruel, né? Cruella deve, o diabo cruel. Então, não. Depois a gente vê isso aí, não convém. Mas uma frase, que aquela frase ela me perturbou. Aí, como eu não sei inglês, eu fui para o tradutor, escrevi a frase. E era o diabo da alguma coisa. Aí, quando eu disse para o irmão Tiroca me jogou dentro de fogo, né? A Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Então, assim, amados, sempre que é uma orientação minha, que você for adquirir alguma coisa que tiver palavras estranhas, vá para o Google Tradutor e veja o que está escrito ali, tá? Porque às vezes tem uma frase muito legal, mas a tradução não é muito legal, tá? Então, voltando para cá, porque eu não posso perder o que é que eu estou falando. Eu falei, amado, que existe deuses modernos. Então nós temos que ter muito cuidado, amado, porque um exemplo para vocês a cultura que nós exercemos hoje. A cultura, amado, ela nos oferece um caminho que valoriza o trabalho acima de tudo. Então tem pessoas que são tão comprometidas com o trabalho que sacrificam a família. Tem pessoas que só pensam em trabalhar, que só pensam em ganhar dinheiro, que só pensam em ter aquilo e esquece que o que é mais importante é a família. E isso, amado, acaba sendo um ídolo. A Bíblia diz que tudo que nós temos que fazer tem que ser com ordem e decência. As redes sociais, amado, elas nos apresentam um caminho para idolatrar a nossa imagem. O que a gente mais vê são pessoas fazendo foto belíssima, mas a realidade é totalmente diferente. Hoje eu vi pelo menos uns 10 videozinhos curtos de atores do dorama. Gente, é tudo ficção. É tudo aqueles homens bonitos, aquele rosto afilado, aquilo é só ficção. De trás tem um branquelo, careca, e as mulheres acham que são os homens mais lindos do mundo, mas é o que está sendo vendido. A gente vê pessoas que mostram nas redes sociais que é uma pessoa alegre, uma pessoa que tem muitos amigos, muitos relacionamentos, mas vive deprimida dentro de casa, não tem amizade com ninguém, mas ela precisa vender, amado, que ela é feliz. E isso é um ídolo. E a pessoa não consegue perceber isso. Isso é idolatria. Então Josué, amado, ele percebeu isso. Josué ele percebeu que o povo de Israel, amado, estava flertando. Primeiro que Deus havia dado ordens específicas para o povo. Olha, você vai entrar nessa terra e você vai eliminar todas as pessoas daqui. O que é que o povo fazia? Aquilo que não era bom, eliminava. O que dava para aproveitar, guardava. E eles começaram a se envolver com a cultura daquele povo. Eles começaram, amado, a se emaranhar com aquilo. Então Josué disse assim: olha, vocês lembram que Terá, amado, ele vivia além do Eufrates e ele adorava outros deuses. Eu fui lá e tirei Abraão do meio daquele povo, do meio da idolatria, e conduzi esse povo para um outro caminho. Então, o desejo do Senhor, amado, é que nós pudéssemos andarmos com firmeza e alinhado com os propósitos dele. Mas por incrível que pareça, amado, as pessoas elas confundem demais. Se você for para a Bíblia, tem um determinado momento que Pedro e o outro discípulo, não me lembro se é João, eles oram e alguém é curado. E as pessoas começam, é o Deus Mercúrio, é o Deus Júpiter, não sei o quê. Não, pessoal, nós somos humanos igual a vocês. Ele estava dizendo assim, nós não fizemos nada, nós clamamos no nome de Jesus. Então hoje é um perigo, amado, você chegar, alguém te convidar assim, fulano vai lá em casa orar pelo meu filho, fulano vai lá em casa orar pela minha
vai e ora, e a misericórdia do Senhor vem, a pessoa é curada. A pessoa tira os olhos de Deus e olha para a pessoa: rapaz, o homem é bom, o homem é profeta, né? Deus pode te usar hoje e nunca mais. O problema hoje, amado, é porque as pessoas querem a glória para si. Então Josué estava escaldado. Josué está dizendo: pessoal, vocês precisam atentar que o Senhor da nossa vida é Deus. Ele é soberano em nossas vidas. Então ele começa, amado, a trabalhar na vida e no coração daquelas pessoas. E é isso que eu quero trabalhar hoje na nossa vida e nos nossos corações. Pelo menos 3 pilares. Escute isso, 3 pilares que, se nós trabalharmos, nós teremos uma vida completamente mudada. Em nome de Cristo. Então, acompanha comigo o texto. O primeiro pilar, amado, para que eu possa ter uma família estruturada, uma família abençoada, ela é fundamentada na decisão. Versículo 14, a parte A diz assim: agora tema o Senhor e sirva com integridade e com fidelidade. Então, amados, o que é que ele está dizendo aqui? Que a nossa reverência a Deus, ela tem que ser exclusiva. Ela tem que ser uma atitude profunda. Eu não devo servir a Deus pelo que Ele faz por mim. Eu não devo servir a Deus pelo que Ele me deu. Eu tenho que servir a Deus porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor soberano, amado. Então escuta isso, olha. Na jornada da nossa vida, amado, tudo começa de uma forma chamada atitude correta. O que é isso? Uma atitude de temor. E esse temor que ele fala aqui, olha, tema o Senhor, ele não está tratando de medo, mas ele está falando de um amor profundo, ele está falando de uma profundidade, ele está falando de um relacionamento, que você não divide ele com ninguém. Este é um temor, não é medo, é um temor profundo, ou seja, é uma reverência profunda pela santidade de Deus. Em outras palavras, é reconhecer quem Ele é. Quem Ele é. Às vezes, eu estava até falando isso na outra congregação, que tem mães que os filhos são complicados. Aí elas não têm mais o que dizer para os filhos. Dizem assim: olha, se você não se comportar, eu vou dizer para o pastor. Coitado do pastor, né? Ou então diz assim: se você não se comportar, Deus castiga. Apresenta Deus, amado, não como um Deus poderoso, soberano, mas como um Deus mau que castiga. E Deus nos deu filhos para nós mostrarmos o amor de Deus através das nossas vidas. Então nós precisamos, amado, conhecer a palavra para que a gente possa moldar o caráter dos nossos filhos. E uma dessas coisas, amado, é decisão. É muito fácil desistir. Hoje o que a gente mais escuta é: eu não aguento mais, eu desisto. Outro dia eu ouvi de uma irmã, ela não foi feliz na palavra. Ela disse que estava cansada, não queria mais, por conta das lutas, né? Crentes passando por luta. E ela disse que estava cansada de desistir. Aí eu olhei para ela e disse assim: não, tu vai desistir de quê mesmo? Quer dizer que essa vida cristã está difícil? Aí eu olhei para ela e disse: tu vai decidir que vai para o inferno? Porque qual é o outro caminho? Tirando Jesus, o que é que sobra, irmão? Nada. O inferno. Só tem 2 caminhos. A irmã olhou para mim assim, disse direto, né? Não, você foi direto também. A Bíblia diz que no mundo nós vamos passar por luta, mas ele não está dizendo que as coisas serão fáceis. Mas quando nós priorizamos, amado, isso, quando nós colocamos o Senhor como centro da nossa vida, Ele vai nos dar a capacidade para que nós possamos passar pelos obstáculos. Então, amado, é uma decisão. E quando nós decidimos agradar a Deus, amado, consequentemente você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo sobre a sua vida. Agora, você me pergunta: como é que eu posso cultivar
incentivar uma adoração no meu lar, porque tudo começa em casa. Não adianta você querer ser crente na igreja, querer ser crente na rua, não adianta você querer mostrar que você é bom no seu trabalho, que você é bom na escola. Você tem que mostrar que você é crente dentro de casa, com seus filhos, com o seu cônjuge. Porque ser crente lá fora, mas é muito fácil, ninguém me conhece. Eu posso pintar qualquer coisa. O local, amado, onde nós somos desafiados a servirmos ao Senhor é dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Escute isso: uma família que deseja servir a Deus, ela deve primeiramente criar um ambiente de adoração na sua casa. Ela precisa criar um ambiente de adoração diário. Ela precisa criar um relacionamento profundo com Deus na sua casa. Ela tem que respirar a presença de Deus. É isso que vai fazer diferença em nossas vidas. As pessoas chegam em determinada casa e dizem: rapaz, que casa tranquila. E ele não está falando, amado, de uma casa rica ou de uma casa pobre. Não é isso. Ele está falando de presença de Deus. Uma casa que ela tem a presença do Senhor na sua vida. As pessoas, elas percebem isso, que ambiente bom de estar. Quantas casas que a gente chega, amado, o ambiente é pesado. A gente chega, bota o pé na porta e já quer voltar. Porque é aquele peso. Quando eu trabalhava com a minha cunhada, eu fazia cobrança. Aí eu fui fazer umas cobranças na Água Verde. E eu andava com a Bíblia na mão, vou convertindo. Na época não tinha celular, fosse na época o celular não andava com a Bíblia. Né? Mas eu estava com a Bíblia na mão. Eu cheguei na casa para fazer a cobrança. E a pessoa me atendeu. Aí ela olhou para mim e disse assim: você é crente? Eu sou, graças a Deus. Só que quando eu estava conversando com ela, a vizinha estava quebrando um pau, né? Casa conjugada, né? Os palavrão e tal. E eu só ouvi, né? Aí a mulher disse assim: a minha vizinha também é crente. Aí eu disse: misericórdia. Um mês passou-se, né? E eu voltei de novo lá, porque eu tinha remarcado. Eu cheguei cedo. A vizinha crente estava varrendo o terreiro. E eu estava com a Bíblia, ela me veio com a Bíblia: Pai do Senhor, tudo bem, tudo. Aí eu comecei a conversar com ela e ela disse que já tinha 10 anos de crente. Eu disse: eita, mano. E a única dificuldade que ela tinha é porque ela não lia a palavra. Aí eu fiquei pensando, naquela época realmente era muito difícil, né? Porque ele não sabia ler. Mas você não vai para o culto? A palavra não é pregada? Você não escuta? A fé vem por onde? Pelo ouvir. E outra coisa, se você tem o Espírito Santo de Deus, amado, a tua boca, ela tem que proferir palavras de bênção. A Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. Então não é porque eu não leio a Bíblia que o meu coração tem coisa ruim, não. Tem um monte de gente que fala em línguas e também é língua. E eu não estou falando aqui de dom, estou falando que tem pessoas que não têm uma busca profunda pela palavra de Deus, não tem profundidade pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que o meu lar ele vai ser um ambiente de adoração se o Senhor ele não está no centro? Então, meu amado, escute isso. Deus, Ele quer que a gente comece com essa decisão dentro da nossa casa, organizando mesmo. Nós estamos no começo do ano, amado, então é tempo de você se organizar. Olha, o que eu deixei de fazer para Deus no ano passado, que eu vou começar a fazer esse ano. Não comece lá em cima, não, comece de pouco. Comece a ver o seu devocional com Deus. Devocional, ele vem de devoção. Se você não tem uma devoção a Deus, você tem alguém outro. Alguém outro é prioridade na sua vida. E como é que depois eu vou passar para minha esposa? Como é que depois eu vou passar para meu filho? Eu preciso ter uma estrutura. Eu preciso me alimentar. E por falta desses fundamentos de buscar a palavra de Deus, sabe o que é que sobra? Deus, fala comigo, Deus. Eu não te escuto, o Senhor não fala comigo. Aí Deus fica assim: eu também não te escuto, não. A última vez
coisa que tu falou comigo, eu nem lembro. Não tem relacionamento, amado. É fria. Aí depois pergunta, Deus, cadê o Senhor? O Senhor diz, eu nunca saí daqui. Você foi que se afastou de mim. A vida familiar, amado, escute isso, ela deve ser um reflexo da nossa adoração. Pois o que a Bíblia fala sobre louvor e adoração se replica diariamente na nossa casa, no nosso lar. Ou seja, eu abrir aqui a boca e declarar: a minha família é de Deus, o meu coração é do Senhor, o meu lar é de Deus. Isso tem que ser uma coisa recíproca dentro do meu coração, isso tem que ser vivenciado dentro da minha casa. Então, se isso não acontecia, meu amigo, decida hoje a fazer isso como fundamento. Eu decido fazer diferente. Ele diz assim, agora teme o Senhor e sirva com sinceridade e fidelidade. O que é que ele está dizendo assim? Seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero. O Senhor ele tem que ser primazia em sua vida. Era isso que Josué estava dizendo para aquele povo. Vocês precisam temer o Senhor. O segundo, amado, depois que a gente tem um fundamento de decisão, a segunda, amado, é uma ação. Tem que ter ação. Eu quero mudar, mas eu não posso mudar só em falar. Eu tenho que colocar a mão na massa. Então, a segunda parte ainda do versículo 14, ele diz assim, olha, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates. A segunda lição, amado, você precisa tirar de dentro da sua casa, tirar do seu meio, esses ídolos, como eu falei aqui, amado, que eles são os ídolos modernos, que estão no nosso meio. Josué, amado, ele torna a decisão extremamente prática. Ele diz assim, escolha. Ele diz assim, você precisa tomar uma decisão, você precisa jogar fora, você precisa deitar fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E cá comigo, amado, eu e você sabemos o que não agrada a Deus. Você sabe que não agrada. Você faz, sabe por quê? Porque você é teimoso. Você gosta de flertar com aquilo que é errado. E o Espírito Santo fica aí, vai fazer de novo. Aí depois você fica remorso. Aí tem pessoas que confundem arrependimento com remorso. O que é remorso? Você fica triste, você chora, você fica angustiado, você só falta rasgar a boca. Aí depois que você se degladeia todinho, fica cansado, aí no outro dia faz de novo. Arrependimento, amado, você faz o que? Você reconhece que aquilo não serve para você, você joga fora e você vai seguir um outro caminho. Uma certa vez eu vi o Silas Malafaia falando que um pastor, um irmão de uma igreja, né, ele foi trabalhar numa empresa que era no escritório, né? E quando ele chegou na empresa, ele perguntou assim, meu amigo, onde é que fica o meu escritório? Aí, ele era crente, mas a maioria não era, né? Aí o cara disse assim, olha, tem esse corredor aqui, que ele vai, lá no final desse corredor é o seu escritório. Mas se você for por aqui, lá na esquina tem uma loura, pense, é o Tchão. Aí o cara é mesmo, beleza. Aí o cara foi por aqui, né? Primeiro dia. Ele já sabia, né, os dois caminhos. E um dia a curiosidade, né, bateu na porta. Por que eu não vou por ali? Afinal de contas, eu vou ter o mesmo destino, né? E a curiosidade. Opa! E a curiosidade, amada, é cruel. O camarada foi. Quando ele passou na esquina, a loura olhou para ele e fez assim. E ele disse, o sangue de Jesus tem poder. Foi-se embora. Fogo então. Terceiro dia. Ele foi de novo. E a loura olhou e fez.
dia, quinto dia no hotel. Ele flertou, mas então não brinque. Eu tenho duas opções. Por que eu vou para aquela que pode? A Bíblia nos ensina que nós devemos resistir o diabo, que ele vai fugir de nós. Mas a carne, filho, tem que correr. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não negocie com a sua carne, ela é cruel. Não negocia nada. Então vá pelo outro caminho. É mais longe, mas vale a pena. Você está entendendo, amado? Então, são decisões que nós precisamos tomar. E isso é necessário, amado, para que a nossa vida ela seja transformada. Então, amado, em segundo lugar, Josué ele toma uma decisão exatamente prática. Ele diz que a escolha de servir ao Senhor implica necessariamente a renúncia de todos os outros deuses. Para Israel, amado, os ídolos eram literais. Mas para nós hoje, os ídolos eles podem ser sutis. Mas eles são igualmente reais. E quem são esses deuses que precisamos jogar fora de nossa casa? Bora ver quais são esses deuses. Vamos identificar os deuses modernos. Amados, ele pode ser o materialismo. Sabe? A mesma coisa daquele trabalho, que ele sacrifica a família no altar do seu trabalho. É sua prioridade. Não sobra tempo para a família. Tenho que trabalhar. Vocês lembram daquele vídeo do cara vai sair para trabalhar e a morte chega? Sim. Né? E a morte Quem é você, rapaz? Eu sou a morte. E vim te buscar. Eu estou muito fazendo, eu estou ocupado. Pois é, porque você está ocupado demais, você vai morrer. Você não cuida nem da família. Ele tentou negociar com a morte, ó. Você trabalha demais, está cansado, você vai ter um AVC, o coração vai parar, pá, morreu. E eu vou. Direito. Qual foi? Né? Aí, mas morte, a gente não pode negociar. Negociar? Como assim? Não. Você não pode vir aqui daqui a 5, 6 anos, não. Não, eu vou levar você hoje, né? Aí ele negocia e tal. Aí tem uma hora que diz assim, mas deixa eu ligar para minha mulher. Ligue. Amor, você lembra daquela viagem? É aquela que você pedia tanto para a gente ir. Vamos marcar, né? Aí ela, você está doente? Não, mas vai ver, a gente às vezes pode ficar doente, né? Pode correr. E como é que nós vamos fazer hoje? Arruma mal e vamos embora. Ele estava sacrificando, amado, o trabalho. E de repente, amado, a sua vida ela foi mudada. É uma peça engraçada, mas é uma realidade de todo mundo. As pessoas vivem para conquistar e ganhar, conquistar e ganhar, conquistar e ganhar. E dentro de casa, amado, a família está. A família tem iPad, iPod, iPod, iFood, não sei tanto mas não tem a presença do marido e às vezes a presença da esposa, não tem tempo. Então, amado, precisamos investir, amado, no nosso relacionamento. Gente, eu achei massa demais. Eu só fiquei chateado porque eu não estava aqui, né? Mas domingo todo mundo lá nas areias, depois do culto. Depois do culto nós vamos. Aí o pastor nem foi, né? Faltou só o pastor. Quarta-feira eu vim todo preparado para ir tomar chocolate quente. Ninguém disse nada. O Val não pisou nem aqui. O Val foi ontem, pastor, sozinho. Foi. Entendeu? Deixou nós. Então a gente precisa aproveitar os momentos com os nossos familiares. A gente precisa ter memória. Você vai olhar no seu celular, tem foto de você com os amigos não sei aonde, você no trabalho, você não sei o quê. Às vezes a gente vai fazer um card, uma foto do casal, não tem. O marido com a esposa e os filhos não tem. Sabe? É uma dificuldade, a gente tem que fazer uma montagem para colar o marido com a esposa. E gente, você pode fazer coisas simples. Sabe? Você precisa fazer coisas simples para que você possa desfrutar. Isso é uma realidade. E muitas pessoas ficam doentes, frustradas. E isso são ídolos. O materialismo. A gente também tem um entretenimento.
O entretenimento diz: olha, cada amigo da sua casa, da sua própria tela. É capaz de você estar dentro de casa e falar pelo WhatsApp com o marido, com o filho. Está entendendo? Porque não tem tempo de soltar a tela. Eu estava compartilhando com meu filho, outro dia eu vi um vídeo, eu não sei se aquele vídeo é real, mas quando os cientistas fizeram uma experiência com o rato, colocaram o rato em um local isolado e não deram comida para ele vários dias sem comer. Depois colocaram um botão, e aquele botão, se tocasse o botão, sentia um choque. E por algum motivo o rato tacou o dedo no botão, sentiu um choque. E depois o rato começou a gostar do choque. Sabe? Causava uma sensação boa. Tipo uma droga, né? Aí quando foi um dia, os cientistas pegaram e botaram comida pro rato. Mas o botão estava lá. O rato, tudo choque. Não queria. A droga não é assim? A pessoa não tem vontade de comer, é ter prazer momentâneo. O tempo foi passando, não sei quanto tempo depois, o rato morreu. Mas diz os cientistas que o rato morreu assim, ó. Com o dedo no botão. Morreu por prazer. Aí ele converteu, sabe em quê? No celular. Você não solta. Vai tomar banho com o celular. Outro dia eu vi um irmão sair de dentro da praia com o celular. Não sei que celular é aquele. Tomou banho no mar com o celular. Prova d'água. E, gente, a gente precisa ser sincero. Às vezes eu fico, puxa vida, o meu filho tem um celular dele, não sei se o outro tem. Você sabe quanto tempo que você usa o celular por dia? Eu não sei se o meu tem. Por isso que eu não vou comprar. Para não entrar no celular, né? Mas enfim, amados, a gente precisa ter cuidado e renunciar a essas coisas. Porque, amado, esses ídolos, eles são sutis. É só um celular, gente, é besteira. Mas outro dia um vídeo na internet, uma criança queria um celular, parece que a mãe não comprou. A menina se tacou-se no chão, eu quero. E ficou rolando no chão, no shopping, não sei da onde, da vida, a mulher morrendo de vergonha. Que a menina queria, a mulher não deu, e ela fez um escândalo. Ela perdeu o controle, ficou histérica. E hoje existe terapia para quem tem problema de uso do celular. Isso. Criança foi internada, tipo dependência. AC, né? Aí não, é AC, não, é celular, é C, celular, não sei, deixa eu lá, celular anônimo, né? Então, assim, amado, é terrível. Então isso pode destruir, amado, a nossa família, pode destruir o nosso casamento, pode destruir, amado, a nossa convivência. Então escute isso. A consagração, amado, ela exige uma purificação intencional. Você tem que querer, você tem que desejar, é uma ação. É um chamado a viver uma nova criatura, amado. A gente aceitou a Cristo, meu Deus, puxa vida, eu fui liberto de algumas coisas, mas sou preso a outras. O povo era de Israel, amado, tinha ídolos escondidos ainda. 2 vezes nesse capítulo, o Josué disse assim: larguem, joguem fora os ídolos. Por quê? Porque eles tinham ídolos escondidos, amado. Talvez alguém tenha aqui. A minha avó, minha bisavó tinha uma santinha que era de ouro, não sei o que. Taca fogo, derrete, vem ouro. Tem pessoas que têm lá dentro de casa guardado o ídolo dos avós. Objetos para poder se lembrar de que, não, amado, pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim, que nós devemos trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança. Esperança, mano. Quando a gente perde alguém, amado, a gente lembra, se entristece, oh meu Deus, tanto tempo, tanta saudade e tal. E o próprio tempo vai dar conta disso. Então largue esses ídolos, amado, que você tem guardado dentro da sua casa, em nome de Jesus. É um chamado a viver uma nova. É um chamado a viver como nova criatura em Cristo, que transforma a dinâmica da família e nos ensina como criar os filhos no caminho do Senhor, edificando com a sua palavra. Então, se eu não sou modelo, como é que eu vou ensinar para o
meu filho, amado. Ou seja, você precisa tomar uma ação, você precisa agir, amado, em nome de Jesus. Em último lugar, versículo 15. Terceiro pilar, você precisa declarar. Você precisa escolher uma declaração de identidade, quem você é. O versículo 15 ele é muito claro. Quem você é? Ele diz assim: olha, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, ok, escolha hoje quem vocês irão servir. Se os deuses que seus antepassados serviram a Lenda ou Frates, ok, você vai escolher quem você quer? Escolha. Todos nós somos livres. Outro vídeo engraçado, o rapaz chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu sou crente, eu posso fumar? Pode. Eu posso beber? Pode. Eu posso ir para a festa? Pode. Eu posso isso? Pode. Pastor, e o que é que eu não posso? Você não pode ir para o céu. Acabou assim. Resolvido. O homem mais sábio da face da terra chama-se Salomão. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, eu acho 9, então não estou certo. Ele disse: jovem, aproveita a tua mocidade e faz dela o que tu quiser. Jovem, aproveita a tua mocidade e faz dela o que você quiser. O que está dizendo, amado? Você é livre. Você pode chutar o pau da barraca. Porém, de tudo aquilo que você fizer, você irá prestar conta. Pergunta é: você está preparado para prestar conta? Porque as pessoas acham que é só fazer e acabou. Está registrado, filho. Deus não esquece, não. Você pode até esquecer, mas Deus vai passar assim um telão para lembrar daquele dia. Então Josué aqui, amado, ele apresenta a escolha de forma clara e inegável. Ele não força, mas confronta, reconhecendo o livre-arbítrio de cada um deles, mas também a consequência das suas escolhas. Tudo bem, pode escolher o que vocês quiserem. Ele apresenta as alternativas. Vocês podem voltar para os deuses que você serviu lá, além do Eufrates. Vocês podem servir os deuses que estão aqui. Beleza, tranquilo. Vocês são livres. Agora, só que ele diz assim: olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Vocês podem se preocupar com os vizinhos de vocês, da direita, da esquerda. Vocês podem se preocupar com o que os seus pais fazem, com o que os seus primos fazem, mas eu vou dar para vocês. Finalzinho do texto é que ele diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa declaração pública, porque você vê que ele está declarando, não é dentro de casa, ele está no meio de um povo dizendo: olha, vocês escolhem hoje. Eu sei o que é que eu quero. Você sabe o que é que você quer, amado? Eu sei o que é que eu quero. Então essa declaração pública, amado, ela serve como uma âncora da constituição do lar. Porque tem que partir do líder. Quem deve liderar uma casa, amado, tem que ser um homem, não é a mulher. Mulher é o quê? Auxiliadora. Ela é auxiliadora da missão do marido. Então o marido tem que se posicionar, ele tem que falar: sou eu. Eu sou o líder. Eu que tomo a frente, eu que decido, eu vou fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então primeiro ele decide e depois ele convoca a família. Ele convoca a família. É uma decisão que molda o destino. É uma decisão que muda o caráter de cada um de nós. Mas a gente é livre. Nós somos livres para escolher. Só para recapitular para vocês aqui. Lembre-se, portanto, desses pilares. O primeiro começa com o coração. Que é o quê? Temor. Você precisa ter temor. Depois que você tem isso no seu coração, ele vai agora com ação. Com as mãos. Ele vai buscar uma purificação radical. Largue isso, jogue isso fora. Nós temos que ser sinceros, mano.
A gente não pode tampar o sol com a peneira. Algumas vezes os nossos filhos vão querer algo. Pai, o senhor pode me dar isso? E você vai ter o quê? Não. Você não precisa disso. E pronto, acabou. Você não vai negociar, irmão. Por que não? Porque não é negócio. Porque Deus faz do mesmo jeito, irmão. Você vai criar um de Deus, Ele vai simplesmente, Ele não vai fazer. Ou Ele pode mudar a tua história do dia para a noite. Deus, Ele pode. Eu tenho um irmão que ele passou mais de um ano sem falar. Ele tomou um tiro, ele é segurança de uma escola, ele tomou um tiro na garganta. Um ano sem falar. Ele falava igual o Pato Donald. Um buraco no pescoço. E a gente jogava luz por ele. Uma noite, ele teve um sonho. Ele se converteu. E ele sonhou que ele botava para fora um caroço. E ele acordou falando. Glória a Deus. Ele acordou no outro dia, acordou falando. Glória a Deus. A gente é muito brincalhão, e um dia ele chegou na minha casa, a gente morava na Rua do Fogo, e ele batendo no portão, e eu olhava pelo espelho, eu via que era ele, né? E eu, quem está aí? É o Pato Donald. Meu amado, outro dia eu estou lá em casa, o cara bateu no portão, ei, abre aí, está ouvindo? Eu fiquei todo arrepiado, que eu vi no espelho quem era. Um dia o cara era Pato Donald, outro dia o cara estava falando perfeito. Glória a Deus. Não foi um processo, no caso dele. Foi só. Uma vez. Instantâneo. Então Deus ele faz do jeito dele. Aleluia. Tem pessoas que elas são progressivas. É um processo, mas tem coisa que é instantânea. Quantos aqui já ouviu falar num local em São Paulo chamado Cracolândia? Alguém já viu? Sim. Não, hein? Gente, hoje não existe. Porque entrou lá um político, né? E ele acabou, gente. Passou uma pessoa filmando lá, gente, só estão reformando de novo. Estão reformando de novo. Por quê? Porque alguém decidiu colocar a mão na massa e fazer. Glória a Deus. Nesse contexto, politicamente falando, ele podia fazer isso. E na nossa família é do mesmo jeito. Você tomou atitude, você é modelo e as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Então, assim, meu amado, como Josué ele chamou o povo para fazer lá uma resolução, olha, vocês vão decidir hoje. Eu não quero sair daqui com um negócio mais tarde, não. Se você for ler o resto do livro, diz que no final do livro ele morre. Pouco depois ele morre. Então, o desafio para nós é hoje. Para mim e para você é hoje. E por isso, amado, eu quero chamar aqui o irmão Iranildo. E ele vai fazer aqui uma declaração. E ele tem que ser macho para fazer essa declaração. E essa declaração que ele vai fazer aqui é para os homens. E antes de declarar, ele vai ter que assinar. Tá certo, gente? Depois eu finalizo aqui. Vai ver como é que ele vem? Pensando, você viu ou não? É Iranildo? Ele está decidindo se assinar. Assinou aqui já. Pode ser o nome aí. Eu vou sair até aí perto, né? Porque o negócio é sério. Calma no microfone, tem uma pessoa aqui. Leia o seu nome, viu? Resolução de um homem corajoso, assim como você, papai. Eu, Antônio Iranildo, solenemente determino, diante de Deus, tomar completa responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu os amarei, protegerei, servirei e os ensinarei a palavra de Deus como o líder espiritual do meu lar. Eu serei fiel à minha esposa para amar e honrá-la e estar disposto a dar minha vida por ela como Cristo morreu por mim. Eita glória. Eu vou abençoar meus filhos e os ensinar a amar a Deus de todo o coração, toda a mente e
com toda a força. Eu os ensinarei a honrar as autoridades e a viverem responsavelmente. Eu vou confrontar o mal, perseguir a justiça e amar a misericórdia. Eu vou orar pelos outros e os tratar com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar diligentemente para suprir as necessidades da minha família. Eu vou perdoar os que errarem comigo e me reconciliar com aquele com quem errar. Eu vou aprender com meus erros, a arrepender-me por meus pecados e andar com integridade como um homem responsável diante de Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus me der para cumprir esta resolução pelo resto de minha vida e para a sua glória. Amém. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém. Vai dar graça a você. Amém. Agora, amado, o desafio é: quantos aqui essa noite não tem essa disposição? Porque tem resolução aqui para todo mundo assinar. Tá? Para todo mundo aqui assinar. E para mim concluir, amado, essa palavra que Josué fala, ela é muito dita: eu e minha casa serviremos o Senhor. Quando nós praticarmos o que nós falamos aqui, amado, aí sim a gente vai olhar, a gente pode até pegar essa frase, fazer um quadro e botar na parede assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Então, assim, é um desafio que eu e você precisamos tomar, amado. Eu quero que a minha família seja diferente e a comunidade inteira vai testificar de quem é o Senhor na minha vida. Amém? Então, a gente tem aqui a resolução tanto para todos os homens assinar, certo? E eu tenho aqui também, né, para não ficar esquisito, eu tive, é simples, mas eu fiz esse quadrinho para vocês. Aí vocês podem botar na moldura e colocar em qualquer lugar da casa de vocês com essa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amém. E eu quero finalizar, amado, fazendo um momento de oração, tá? Pedir para os pais ficarem em pé, perto dos seus filhos, coloque a mão sobre a cabeça deles, intercedam por ele em nome de Cristo nesse momento, junto comigo, para que nós possamos aqui declarar que a nossa casa, a nossa família, ela pertence ao Senhor Jesus. Amém? Os parentes podem ficar aí próximo. Amém? Se aproximando aí os familiares, para que a gente possa finalizar aqui orando em nome de Cristo. Não vem para cá com o leite. Vamos o leite. Glória a Deus. Se alguém quiser mais, né, sobrou um bocado aí, pode pegar depois. Está em cada compartimento da casa aí. Em nome de Cristo, vem para cá para nós orarmos aqui pelas famílias. Em nome de Jesus. Eu vou orar, a Lei vai orar e os irmãos vão orar, que é para ser um negócio bem completo. Eu vou começar. Pai, em nome de Jesus, queremos aqui diante de Ti, Pai, colocar as nossas vidas, ó Pai. Reconhecendo, Pai, que a nossa família, ela te pertence. Reconhecendo, Pai, que nós precisamos, ó Pai, fazer uma limpeza em nossas casas. Fazer uma limpeza onde tem coisas escondidas que não te agrada, Pai.
Nos perdoe, Espírito Santo, por até hoje não termos feito essa faxina, ó Pai, onde tem coisas que não te agradam, Pai, nós simplesmente deixamos de lado. Mas hoje, em nome de Jesus, Pai, que nós devemos ser cristãos, Pai, cheio da Tua graça, Pai, com ousadia, em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar, Pai, que a minha família te pertence. Eu quero declarar, Pai, que eu serei, Pai, responsável em proteger e amar a minha esposa, e instruir o meu filho nos Teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim como cada irmão, Senhor, essa noite, ele vai fazer isso na sua casa, Pai, em nome de Cristo. Nos dê graça, nos dê ousadia, para que eles possam, ó Pai, identificar aquilo que não te agrada, Pai, e limpar a sua casa, para que ela possa se tornar um local de presença, da Tua santa presença, Pai, em nome de Cristo. Que haja restauração, Pai, nos lares, que haja restauração nas famílias, que haja unidade, Pai, nos lares, que os homens, ó Pai, venham assumir os seus papéis como espirituais, aqueles que guerreiam pelos seus lares, ó Pai. Pai, eles são os provedores fisicamente falando, Pai, mas também são os protetores espirituais da sua casa, Pai. Que cada um possa ser ousado e usado para a Tua glória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Senhor, nós te adoramos e queremos permanecer na Tua presença, Pai. Sabendo, Deus, que toda capacidade, toda sabedoria vem de Ti, Jesus. Nessa noite, Pai, nós consagramos nossa casa, nossa família, tudo que temos e tudo que somos, entregamos a Ti. Pois sabemos que o Senhor é o nosso lugar seguro, Pai. Nós sabemos, Pai, que em Ti nós podemos confiar. O Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso refúgio. Tu és, Senhor Deus, o nosso lugar seguro, Pai. E muito obrigado, Deus, por se revelar a nós, Senhor, a nossa casa, Senhor. E como esposa, Pai, eu quero me colocar diante do Senhor, te pedindo, capacita a mim e as minhas irmãs, Pai, a sermos boas esposas, Pai. Nos capacita, Senhor Jesus, a sermos boas mães, Deus, em nome de Jesus, e nos capacita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, nos capacite a sermos uma boa dona de casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a desempenharmos os nossos papéis dentro da nossa casa, para que venhamos ser submissa ao nosso marido, Senhor Deus, que apoiamos a missão. Sejamos mulheres organizadas, Pai, que sejamos mulheres que acima de tudo e de todos temam o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, venhamos ser mulheres sábias, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e nós queremos, Pai, edificar a nossa casa com sabedoria, Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a sermos mulheres de oração, a sermos esposa de oração, a sermos mães de oração, Senhor Deus, entendendo, Pai, que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, armas espirituais, e nos ajude a usarmos para a Tua glória, Senhor. Nos ensina, Deus, a vivermos para a Tua glória em toda e qualquer situação, meu Deus. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço e te peço, Pai. Que em nome de Jesus, que toda a nossa jornada terrena, Pai, enquanto estivermos aqui nessa terra, Pai, que nossa casa te sirva, Senhor Jesus, te temendo e te amando para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e aleluia, Deus. Meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por estarmos todos aqui como família, Pai, para poder te cultuar e te bendizer. Sabemos que quando chegamos aqui, Pai, o Senhor já está, e encerrando esse culto, o Senhor já está conosco, Pai, em nome de nós todos. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, na minha capacidade como filho, Senhor, o Senhor me direcione a estender, Pai, o legado que meus pais me deram. Tudo aquilo que o Senhor trouxe através deles para a minha vida. Então, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que não pare em mim, mas que continue através de gerações e gerações, até esse momento. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa me conduzir toda a minha família, até o dia que o Senhor volte, ou que nós somos para a glória, Pai.
através da nossa morte, Pai. Mas que acima de tudo, nós possamos continuar dando nisso, Senhor. Um só propósito, que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha família é propriedade do Senhor, né? Minha descendência será um exército de adoradores. Pois muito bem, amados, vamos encerrar esse momento louvando ao nosso Deus e lembrando que a nossa família, ela é um presente do Senhor. Aleluia. Até a gente ministra esse louvor, os irmãos se sintam à vontade para ofertar. Amém. Minha família é propriedade do Senhor. A minha descendência será um exército de adoradores. Todo o meu sangue, glória a Deus. Aleluia. Pelo que tu és. Aleluia. Eu me lembrei de um culto que nós fizemos aqui, acho que foi só com louvores do Zé. E os louvores rolando aqui, a gente cantando, né? E teve uns irmãos que ficavam assim no telefone. E eu sei que tu tá fazendo o que? Não, estou procurando aqui a letra. Eu digo, essa letra não existe não, mano. É só aqui na série. Mas
Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida desse amado compositor aí, cheio de dons, talentos do Senhor. Mas enfim, amado, que de verdade a gente possa sair daqui hoje com essa convicção no nosso coração, que a nossa família, ela é projeto de Deus, que a nossa família, ela irá florescer para a glória do Senhor a partir de mim. Você vai dizer isso, Mário, né? A partir de mim. Amém? Então vamos ficar em pé, encerrar esse momento, em nome de Jesus. Já peço, né, para os irmãos estarem orando, porque depois de hoje eu acho que eu só vou pregar com março, né? Vixe! Porque vai ter a escala, né? Eu vou estar viajando com a Leite e talvez só em março que eu volte para o cultório por mim, para que a gente possa ter um dia de folga, né? Que a gente precisa para recarregar as energias em nome de Jesus. Amém? Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela tua graça. Obrigado pelo que o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Que hoje os homens possam sair daqui, Pai, decidido a fazer uma faxina na sua casa, partindo, Pai, da sua própria vida, partindo da sua própria postura como homem de Deus, Pai. E que nós possamos, ó Pai, junto com nossos cônjuges, com os nossos filhos, levantarmos um altar de adoração ao Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Te apresento aqui os nossos dizimistas, o nosso ofertante, te apresento o projeto desse teto, Pai. O Senhor sabe o que nós precisamos, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe a cada vez mais, Jesus. Acrescenta também o nome de salvo nessa comunidade, Pai. Oramos pela comunidade do Guaci, Deus. Muitas vidas ainda precisam te conhecer, Deus. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor irá fazer, Pai, uma grande pescaria, Jesus. E muitas vidas conhecerão o Teu nome, Pai. Deus, que o Senhor conduza cada um para suas casas em segurança. E a Tua graça e o Teu amor, Jesus, Ele venha resplandecer a cada dia no coração da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém.